Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. O conteúdo de hoje foi preparado para 3 tipos de pessoas. Primeiro, para quem está começando do absoluto zero no conserto de módulos de injeção eletrônica e por isso já quer começar do jeito certo, mesmo que não tenha muitos conhecimentos e nem muito dinheiro para investir. Segundo, para você que já trabalha na área automotiva e por isso já percebeu que o conhecimento em eletrônica embarcada é necessário e também sabe como é importante conhecer o funcionamento e as estratégias de um módulo de injeção eletrônica para realizar um diagnóstico ainda mais preciso nos veículos. Terceiro, para você que já pega alguns trabalhos de conserto de módulos de injeção eletrônica, porém quando o defeito ele vai além de trocar componentes, você acaba desistindo por não ter um método que realmente funcione e por isso está com sangue nos olhos para aprender a como entregar mais resultados para seus clientes e principalmente como ter uma das profissões mais bem pagas do setor automotivo e, se for de sua vontade, até criar o seu próprio laboratório e fazer parcerias com diversas empresas que ainda terceirizam o serviço de conserto de módulos de injeção eletrônica. Mas antes de continuarmos, deixa eu te perguntar, o que é que vocês acharam do conteúdo da primeira aula? Eu espero que vocês tenham gostado, pois na aula de hoje iremos dar continuidade ao passo a passo do que você realmente precisa saber quando se trata do diagnóstico do módulo de injeção eletrônica, onde eu vou entregar muitas dicas e metodologias que vão mudar sua perspectiva na hora de fazer o diagnóstico nos módulos de injeção eletrônica. Mas calma, se você não viu a aula por completo, não se desespere, pois ainda há tempo. Na aula passada foi abordada sobre a importância do domínio técnico em entender como funciona o módulo e suas estratégias de funcionamento. A aula 1 ainda está disponível e caso você ainda não tenha visto, eu te oriento a parar aqui antes de continuar. Assista a aula 1, pois dessa forma iremos conseguir dar sequência juntos, tendo a mesma linha de raciocínio e dando sequência ao nosso método de como reparar módulos de injeção eletrônica. E agora eu vou te mostrar a importância e como fazer um checklist para saber se o defeito está no módulo ou se está no veículo. Bora lá? Na nossa segunda aula estaremos falando sobre checklist, ou uma lista de coisas que você deve estar sempre atento antes de você condenar o módulo. Coisas que você tem que fazer para você saber se realmente o defeito está no módulo ou não. Mas antes disso, caso você não tenha assistido a nossa primeira aula, que é sobre o funcionamento de um módulo de injeção eletrônica, a gente vai estar deixando aqui em algum lugar o link ou um botão para você estar tendo acesso a ela, tá legal? Então, falando especificamente sobre itens ou checklist para você fazer antes de você ter certeza se o defeito está no módulo ou não, a gente tem que seguir praticamente um cronograma. Todos os módulos de injeção eletrônica, seja da linha leve, diesel pesada, agrícola, todos eles podem e apresentam defeitos no módulo de injeção eletrônica, seja um defeito na parte do hardware ou um defeito na parte do software, na parte da programação do módulo. Podemos pegar diversos exemplos aqui para a gente citar para vocês. A gente vai pegar alguns aqui, mas o que é importante, antes da gente entrar no quesito do módulo, coisas, itens que a gente deve fazer no veículo até chegar no módulo. Então, um exemplo, o módulo não tem aceleração, o módulo pega normalmente, mas não tem aceleração. Então, primeira coisa, que é praticamente obrigatório você estar sempre fazendo. Entrando com o aparelho de diagnóstico, existem diversos aparelhos, diversos equipamentos por aí no mercado, para você fazer a leitura da falha que o módulo está reconhecendo e mandando essa informação para o scanner. Pois também, dependendo da falha, o módulo pode indicar para o scanner ou não. Então, tem também diversas observações ali no meio do caminho. Supondo aqui, pegando como exemplo o módulo da linha leve, o módulo EW4BV, supondo que ele não tem aceleração, ou um defeito muito comum desse módulo é a parte de acionamento da bobina de ignição, o módulo deixe de fazer acionamento, ou até mesmo o acionamento do corpo da borboleta. Também tem um driver específico responsável por fazer todo esse acionamento do corpo.
Mas pegando como exemplo aqui, o veículo não tem aceleração. Podem ser algumas coisas. Um exemplo, o pedal do acelerador. O pedal do acelerador pode estar com defeito ou o módulo está com defeito. E o que nós devemos fazer para ter certeza se o defeito está no pedal ou se está no módulo? Lembrando que essa observação ela se aplica também para os outros módulos, outros sensores e assim por diante. Então, como eu disse anteriormente, primeira coisa, entrar com o scanner no veículo. Fazer a leitura da posição do pedal do acelerador. O pedal do acelerador ele tem duas posições. Internamente, dentro do pedal, ele tem, lógico que dependendo do sistema, se vai ser para linha leve, diesel pesado, do ano, entre outras coisas, podem variar a forma do pedal do acelerador. Mas um pedal que é muito comum são aqueles pedais onde ele possui duas pistas internas para mandar a informação para o módulo. O pedal do acelerador ele tem 6 fios, 2 positivos, 2 negativos ou massa e 2 retorno do pedal para o módulo. E quando você entra com o scanner no veículo e faz a leitura do pedal do acelerador, geralmente ele vai mostrar para você duas informações do pedal, duas posições, posição B e posição E, ou pedal A, pedal B. Um scanner pode às vezes até mostrar diferente de um do outro. Quando o scanner ele reconhece, supondo que o veículo não tem aceleração e você está suspeitando que é o pedal do acelerador, você entrou com o scanner e o scanner reconheceu o pedal do acelerador, você pressionou o pedal lá no veículo, lá no scanner, ele fez a variação dos valores do pedal do acelerador. Dessa forma, você já identifica que o defeito não está especificamente no pedal, pode estar em algum outro ponto. Supondo que entrou com o scanner e o scanner não conseguiu fazer a leitura do pedal do acelerador, ou como ele tem duas informações do pedal para o módulo, uma dessas informações ficou 0 e o outro sinal do pedal do acelerador ficou variando. Conforme você pressiona o pedal do acelerador, essas duas informações que vêm do pedal para o módulo, uma fica uma linha reta em 0 volts e a outra sempre tem alteração quando você pressiona o pedal do acelerador. Desta forma, o módulo vai reconhecer que tem falha no pedal do acelerador. Então daí vem alguns pontos que a gente tem que sempre ficar atento. Ele não está tendo essa informação, posição A e posição B. Posição A está vindo o sinal corretamente do pedal para o módulo e a posição B ele está travada. Uma pergunta, será que o defeito está no pedal, está no chicote ou está no módulo? Nessa situação, a gente tem que observar que, primeira coisa, o massa, o negativo e o positivo que alimenta o pedal do acelerador, eles vêm do módulo. Então o primeiro teste, depois que você já entrou com o scanner, verificou que o pedal B, que é o pedal aqui de baixo, não está tendo informação, você deve verificar se o módulo está mandando positivo ou negativo para o pedal. Se o módulo está mandando positivo e negativo para o pedal, agora resta o pedal retornar a informação correta para o módulo. Se dessa forma o pedal ele tem o positivo e negativo e não está retornando a informação, pode ser o pedal que está com a pista interna danificada e por isso ele não está conseguindo retornar, ou também pode ser que, devido a algum defeito interno na placa, ele está inibindo, ele está cortando esse sinal que o pedal está tentando enviar para o módulo. Então, nessa situação, você testou a parte de alimentação, está ok, está testando o retorno e não está tendo o retorno do pedal para o módulo, você deve, segundo passo, desconectar o conector do pedal e fazer a medição direto no pedal. Utilizando o multímetro na escala de resistência, você faz a medição, isso também conforme o esquema elétrico de cada um dos veículos, você vai fazer a medição de pino a pino do pedal do acelerador, pressionando ele, soltando, pressionando e soltando, pois ele deve ter uma variação de resistência entre pinos específicos do pedal do acelerador. Caso você esteja fazendo a medição do circuito B, que é o circuito que está com defeito, pressiona o pedal e ele não tem essa alteração da resistência, isso quer dizer que a pista interna do pedal do acelerador está com defeito. Agora, se você está fazendo a medição
da posição B do pedal do acelerador e ele está variando a resistência normalmente, isso quer dizer que o defeito não está no pedal, e sim no módulo de injeção eletrônica. No pino responsável por receber a informação do pedal, o componentes aqui pode estar em curto-circuito, pode estar aberto, pode estar com algum tipo de defeito que está inibindo aquele sinal do pedal do acelerador. Então, por isso que você suspeita que o defeito é o pedal, mas o defeito está no módulo. Como também pode acontecer o contrário. O módulo está ok e o defeito está no pedal. Então, são pontos que você sempre tem que estar atento. Você deve fazer esses checklists, esses testes, para você ter certeza se o defeito está no pedal, se está no módulo, antes de você condenar um ou o outro. Esse é apenas um exemplo, como também pode ser uma parte de alimentação, uma parte de aterramento, entre outras coisas. Um outro exemplo também muito comum é o módulo, vou pegar aqui o módulo da Mercedes, o módulo ele não mandar informação para fazer o acionamento das unidades injetoras. Esse módulo aqui é o módulo que já é bem completo, ele tem, se comparado com o módulo da linha leve, é um módulo que tem um circuito maior, tem mais componentes, por ele ter mais sensores e também mais atuadores. E por trabalhar também com uma alimentação, uma corrente maior para fazer o acionamento dos atuadores, ele precisa ter um circuito mais robusto para suportar toda essa potência, essa corrente que vai trafegar ali, que vai estar passando na placa. Tá legal? Mas o princípio de funcionamento entre os módulos, seja o módulo da linha diesel ou o módulo da linha leve, é muito similar de um para o outro. Todos os módulos da injeção eletrônica que temos aqui na bancada, eles têm o mesmo princípio de funcionamento, que é receber as informações, processar para daí sim fazer o acionamento dos atuadores, no momento exato, na quantidade exata e daí por diante. Voltando ao nosso exemplo, para a gente fazer o nosso checklist. Foi feito um diagnóstico no veículo, onde a unidade injetora 1 ela não está acionando diesel, ela não está injetando diesel ali no motor. Primeira coisa que é feita é condenar o módulo de injeção eletrônica. É o módulo que não está mandando sinal e por isso que a unidade ali ela não está fazendo acionamento. Sendo que nem sempre é assim. Esse é um defeito muito comum que acontece nesse módulo, que é a parte de acionamento ali das unidades injetoras, acionamento do banco, entre outras coisas que podem ocasionar nesse módulo, mas nem sempre o defeito está no módulo, e sim na unidade injetora. A unidade injetora, quando ela não está em perfeito estado de funcionamento, pode acontecer primeira coisa, ela exigir um sinal que não é normal do módulo. Uma unidade injetora, normalmente, vamos supor que ela exige ali do módulo coisas, supondo, tá? Nada muito exato. Supondo que ela exija do módulo ali 5 amperes, ok? No estado de funcionamento normal. Mas com o passar do tempo, a unidade injetora, a parte da bobina dela, até mesmo a parte mecânica da unidade injetora pode interferir no funcionamento. Mas com o passar do tempo, a unidade injetora, a parte da bobina dela começou a ficar desgastada ou começou a ficar desregulada a parte mecânica e com isso ele acaba exigindo uma outra carga diferente do módulo. E dependendo da situação, o módulo mesmo, ele tenta fazer o acionamento, ele manda o mesmo pulso como ele mandava quando ela estava em perfeito estado de funcionamento, porém não é o suficiente para armar, para acionar a unidade injetora com ela semi-avariada, vamos dizer assim, ou desregulada. Então aí a primeira coisa que você faz é, então o defeito está no módulo, porque a unidade injetora ela está boa, só que ela não está 100% boa, ela tem vamos dizer que ela está meia vida, ela está 50% boa. Então ela tem uma avaria na unidade e o módulo mandando o sinal como se ela estivesse boa, mas ela não vai armar, ela não tem força suficiente para armar a unidade injetora. Então nesse caso, quando você substitui e coloca uma unidade injetora nova, uma unidade injetora boa, o módulo envia o sinal normalmente como enviava antes e isso ela volta a armar normal, sendo que o defeito estava na unidade e não no módulo. Como também pode acontecer sim de ser o contrário. Você tem uma unidade 100% boa ali no veículo e o módulo não consegue mandar o sinal suficiente para fazer esse acionamento, para armar essa unidade injetora. E daí você sempre tem que ficar atento. Por exemplo, no caso do módulo da Mercedes, na parte da bobina da unidade injetora, na parte da mecânica e também na parte do chicote.
Tudo isso pode interferir no funcionamento. Terminal oxidado, que faz a junção ali do bocal do módulo com o chicote, também influencia, também pode interferir. Nos veículos de um modo geral, quando você lava o veículo e pode pegar bastante água aqui nos conectores, isso pode com o tempo acabar dando oxidação e depois também mau contato, onde o módulo envia sinal e o sensor, o atuador, acaba não conseguindo receber e com isso não tem um funcionamento perfeito. Entrando para dentro de cada um dos módulos, tem mais outras diversas situações e pontos que você também tem que fazer ali um passo a passo, um checklist, para você ter certeza se o defeito está aqui ou se está no veículo. Mas o mais importante é, antes de condenar o módulo, antes de sair trocando as peças, sempre faça ali um passo a passo. Entra com o scanner, tenta fazer a leitura, vê se o scanner está fazendo a leitura daquele sensor ou atuador. Veja a parte elétrica, às vezes no meio do caminho entre o módulo e um atuador e um sensor de rotação, um sensor de pressão, temperatura, você pode ter um desgaste na parte do chicote, na parte elétrica, e isso interfere totalmente na parte de comunicação do envio de uma alimentação do módulo para o sensor ou do envio da informação do sensor para o módulo. Imagine um sensor de temperatura ou um sensor de rotação. Às vezes ele tem um desgaste na parte do chicote, onde o fio fica descascado e com isso ele tem contato com a parte do chassi do veículo. Por mais que o sensor esteja perfeito, o módulo esteja perfeito, quando o sensor tenta enviar a informação para o módulo, esse sinal ele se perde nesse ponto de contato do chicote com o chassi e a informação não chega corretamente para o módulo. E dessa forma, o módulo não reconhece o sensor de rotação e, em 90% dos casos, o módulo mesmo até deixa de funcionar. Isso também vai variar um pouco de módulo para módulo, mas em muitos casos o módulo deixa de funcionar. Eu digo em muitos casos por quê? Porque dependendo do sistema de injeção, o módulo quando ele tem o sinal de fase, porque tem módulos que vai ter o sinal de rotação e fase, tem módulos que tem somente de rotação, quando ele tem o sinal de fase, já é o suficiente para o módulo entender qual que é o funcionamento do motor e ainda assim continuar em funcionamento. Por mais que seja num regime de emergência, num regime de proteção com a potência reduzida, mas ele ainda continua em funcionamento para que o motorista consiga chegar até um ponto ali de segurança, uma oficina ou uma concessionária. E agora que nós já vimos algum checklist, alguns pontos de detalhes que a gente tem que ficar sempre atento, eu vou mostrar aqui especificamente no módulo da Mercedes defeitos comuns e também os componentes que são mais comuns de acontecer de defeito nesse módulo. Então nesse módulo temos aqui alguns drivers de acionamento, esses drivers aqui na parte de cima, que são responsáveis por fazer a parte do acionamento da unidade injetora, que eles são muito comuns de dar defeito para esse sistema de injeção, onde que a unidade injetora pode estar boa e o defeito está no módulo, ou a unidade injetora pode estar ruim, exige muita carga do módulo e acaba danificando esses componentes, entre outras coisas. E também podemos utilizar outros módulos como referência, o módulo aqui da linha leve, o módulo EAW4BV, onde temos ali componentes que também é comum de dar defeito na parte de acionamento da bobina, bico, corpo de borboleta, e assim também como em outros módulos, como aqui no módulo da linha EDC7, onde temos aqui também o circuito de acionamento da válvula MPROP, que é um circuito também que é muito comum de dar defeito nesses sistemas. Mas fica tranquilo que na próxima aula eu vou estar explicando mais detalhadamente a parte interna dos módulos. O que nós vimos até então foi da parte de fora para dentro, mas a gente ainda não entrou a fundo. Na próxima aula eu vou falar mais detalhadamente dos defeitos e dos circuitos em si dentro de cada um desses módulos. Na segunda aula, vimos a importância de se fazer um diagnóstico, um checklist no veículo para ter 100% de certeza se o defeito está no veículo ou se está no módulo. Mas para quem trabalha com reparo de módulos, na grande maioria dos casos, tem à sua disposição somente o módulo e o feedback do mecânico, eletricista ou até mesmo diretamente do cliente final, diretamente do motorista. E se torna ainda assim necessário, fundamental, você saber como fazer alguns testes no módulo em bancada para ter 100% de certeza se o defeito está no módulo ou no veículo. Então eu vou deixar aqui para vocês alguns vídeos, algumas aulas complementares, onde eu vou estar dando alguns exemplos, pegando alguns casos de defeito em módulos. Em um desses casos específicos, o módulo ele apresenta defeito de acionamento de unidade injetora
E sempre quando se faz um reparo no módulo e coloca o módulo no veículo, sempre torna a apresentar o defeito novamente. E daí devemos saber se o defeito está no módulo ou no veículo, pois o que está fazendo ele queimar esse componente interno toda vez que coloca no veículo? Será que é algo que está avariado no veículo ou se é um componente de má qualidade que está sendo colocado no módulo? Então nessa videoaula completa eu vou estar explicando ali o passo a passo de como fazer o teste do módulo na bancada, pegando esse estudo de caso e solucionando o problema. E além disso, vou estar deixando aqui também uma videoaula completa sobre soldagem e dessoldagem sobre transistores, desde o transistor mais simples, menor, até os transistores maiores e um pouco mais complexos. E também um e-book completo sobre o mapeamento do módulo PLD, onde dentro desse e-book tem conteúdos sobre eletrônica e um conteúdo específico sobre o módulo PLD, onde vai estar destacando os principais circuitos e componentes do módulo. E tudo isso eu vou deixar disponível lá diretamente no nosso grupo do Telegram e também no grupo do WhatsApp, na descrição do grupo do WhatsApp. E caso você não esteja em nenhum e nem no outro, eu vou estar deixando também um link disponível abaixo desse vídeo. Então, se você, lembrando, não assistiu a primeira aula, assista. Se você assistiu, terminou agora a segunda aula, deixa aqui embaixo suas perguntas, suas dúvidas referentes aos módulos, qualquer coisa que você queira saber sobre o assunto de módulo de injeção eletrônica, e fique atento à nossa terceira aula que vai ser imperdível, onde eu vou estar falando tudo que você precisa saber para você entrar de uma vez por todas no segmento de reparo de módulos de injeção eletrônica. E além de dicas e macetes aí bem quentes relacionados a esses módulos de injeção que você pode estar aplicando aí já no dia a dia na sua oficina. Tá ok? Um abraço e até mais! Atualmente, o nome da minha empresa é Buenos Tecnologia Automotiva. O meu forte, o que eu faço realmente é a parte, tudo que for na tecnologia de veículos eu faço. Legal. Lógico, hoje nós falamos que eu faço tudo, não, eu estou todos os dias aprendendo. Todos Sim. os dias aprendendo, tentando um conhecimento um pouco maior. Toda a parte que entra de módulo, de computador de bordo, tanto para reparo quanto programação, essa parte é tudo eu que faço. Eu faço questão de assistir muitas lives, inclusive de vocês, eu vejo bastante coisa que você põe de novidade aí. Como eu falei no começo, eu admiro bastante a sua forma, que tem coisas que eu penso em perguntar, você vai e responde para mim. Então fala, não preciso perguntar mais. Legal, cara, a gente fica muito feliz ali. E o intuito mesmo do curso é tentar passar da melhor forma possível mesmo, né? Porque você tem ali tanto o curso como também os conteúdos que tem nas mídias ali, né? Mas a gente tenta passar tudo ali da melhor forma possível, a forma mais prática, a forma mais didática possível, né? Porque às vezes pra gente é de um jeito, mas a gente tem que se pôr no lugar da outra pessoa que vai estar assistindo, porque é completamente diferente, né? Sem dúvida, Felipe. A importância do professor, muitas vezes, é que o professor ele sabe exatamente, como eu te falei, a gente pensa em perguntar, se você esperar um pouquinho, ele vai falar sobre o assunto. E como você conseguiu repartir as aulas, então nós vamos falar sobre isso aqui. Por mais que uma aula dure um pouquinho, determinadas aulas, mas você fala exatamente e tira várias dúvidas em cima disso daí, entendeu? Então é onde ajuda bastante, de verdade. Essa parte ela é muito importante para o aprendizado da gente. Então, até mesmo os conteúdos ali da aula, né? Eu procurei colocar ali um dos pilares que eu vejo assim do curso ali é o conteúdo sobre eletrônica, onde você aplica ali para qualquer módulo, qualquer placa eletrônica. Poxa, como é que eu faço para identificar um componente, ver polaridade, valores e como testar esse componente? Quando começa desde o início pegar e entender bem, aí acaba deslanchando, consegue fazer em tudo. Eu estou fazendo inclusive outros cursos agora para começar a compreender melhor, porque para se medir um determinado até componente, você tem que compreender o sinal que ele recebe para que você consiga. Hoje eu orientaria até para quem vai trabalhar com diesel, tivesse um treinamento desse tipo, porque antes de você entender o componente, é melhor você entender o sinal que ele recebe. E esse sinal que recebe ele vem justamente da central. Então isso é onde acaba me ajudando bastante. Então eu pego algum diesel ainda, mas mais ainda uns amigos. Então estou aprendendo bastante na linha pesada.
e está me ajudando muito porque eu compreendo alguns sinais aí da parte de módulo. Então facilitou bastante para eu trabalhar com vídeo. Sim. E quando você acaba também compreendendo como é que funciona ali o módulo, né, toda a parte de gerenciamento, recepção e gestão de sensores, acionamento de atuadores, o diagnóstico que você acaba fazendo fora do módulo, você acaba tendo uma outra visão, né? Acaba compreendendo tudo de uma outra forma. Quando você conhece um módulo, o funcionamento, os sinais, para você saber medir, que nem muitas vezes você passou para nós a forma de você medir um sinal, um resistor, enfim, um sinal de osciloscópio, como você já colocou alguns para nós vermos aí. Nessa situação aí, quando você compreende esse sinal, quando chega no carro, você consegue interpretar se o problema está num chicote ou se existe uma alta resistência no fio, como acontece muito na linha pesada que eu tenho percebido. Então você consegue compreender melhor, identificar se esse sinal está vindo errado do módulo ou você está tendo uma alta resistência de um chicote. É isso que tem ajudado bastante. E até mesmo para condenar ou não o módulo, né? Se o defeito está realmente no módulo ou não. Porque acaba até mesmo acontecendo de não conseguirem fazer um diagnóstico correto lá no veículo. Qualquer coisa, muita gente acaba condenando o módulo por não ter esses conhecimentos, né? Por não ter o conhecimento. E às vezes o conhecimento está mais perto do que a gente pensa. A única coisa que você tem que, além dos equipamentos, as pessoas se preocupam em comprar equipamentos. Se a pessoa procurar um pouquinho de conhecimento, ajuda muito. Aí depois ele vai saber no que investir, qual tipo de equipamento investir, de que forma investir. Então tem pessoas que procuram às vezes um curso, mas às vezes um treinamento que nem o que você dá. Eu, por exemplo, eu não sou um técnico de eletrônica. Uma época eu fui procurar o CREA, só que eu vi que o CREA não era para mim, ele trabalhava no projeto de eletrônica. E ainda não é o meu objetivo e eu, com outros conhecimentos, eu preferi fazer um curso que nem o seu, um treinamento que nem o seu, para que eu obtesse o conhecimento naquilo que eu vou usar realmente. Eu não quero projetar nada, mas como você, em alguns pontos, você ensina, às vezes, num cálculo, fazer, às vezes, uma substituição de um resistor ou de um capacitor, enfim. Sim, sim. Então, e tudo que a gente foi colocando ali no curso foi pensando em adaptar tudo para o segmento automotivo, para que ficasse algo objetivo e prático, sabe? Porque, por exemplo, qualquer componente eletrônico que a gente pega, poxa, dá para você ficar semanas ali estudando somente sobre aquele funcionamento daquele componente, né? Então, isso é uma vantagem quando você faz algo, que nem no caso um curso específico, algo bem específico, porque você vai estar trabalhando, né? A facilidade de eu conseguir ter um curso online, eu pegar um equipamento na bancada e falar assim, eu vou trabalhar em cima do capacitor que você está me ensinando e eu vou fazer. Por mais que não tenha o professor direto ali na sala, mas eu vou trabalhar com o meu equipamento, com o que eu tenho. Muitas vezes você vai num curso, perfeito, é bom também, só que você trabalha com multímetro de marca, não sei o quê, que tem pessoas que têm dificuldade para isso. A diferença é eu pegar um multímetro do meu, ir lá e medir e surgir a minha dúvida do meu jeito. Sim, e a facilidade de não ter que ir para algum lugar, eu tenho que chegar em casa, tomar um banho, ir para um curso, para um treinamento. Ali você tem o deslocamento até lá, o deslocamento para voltar novamente. Então a facilidade que eu encontrei no curso online foi essa. Encontrei vocês de bobeira no Facebook, olhei foco eletrônico, falei, mas isso daqui... Aí eu só dei uma olhada e cliquei em alguma coisa, mas acho que o Roger, inclusive, depois me chamou. Sim. Aí eu fui conversando, ele me passou, ele ofereceu uma aula para mim de graça, falou, Rob, faz uma aula, você vai gostar. Achei interessante, e quando eu vi o estilo que você dava aula, a forma que você conduzia o treinamento, eu achei interessante. Outros treinamentos online, eu não lembro. Eu fiz alguns cursos presenciais, mas online eu fiz muitos cursos no Senai, né, na verdade. Então, isso acaba desgastando, porque você tem que chegar, como eu te falei, você tem que chegar em casa. Você vai pegar mesmo, eu já tô aqui, acabei de chegar no trabalho. Eu não tenho problema com online. Agora, para chegar em casa, tomar um banho, então é mais complicado. O online facilitou muito a minha vida. 4 dias, você fala, eu preciso aproveitar ao máximo. Você não consegue relaxar. A gente fala assim, vamos supor, teve aulas, eu sempre tive dificuldade em capacitor. Eu assisti umas 8 vezes aquela aula.
Falei, não, vou assistir várias vezes, eu preciso entender como é que mede. Eu não tenho capacímetro, eu não comprei de preguiçoso ainda, eu preciso pegar uma hora, comprar. Mas quando você der o macete de ele dá a continuidade de um lado, depois virar, ele dá novamente e para, vira novamente, ele dá outra vez, isso me ajudou. Como teve alguns, inclusive, que eu peguei, tinha curto na placa. Então eu consegui compreender melhor. Com o multímetro eu consegui testar um capacitor. Sim. Então isso acabou ajudando. Isso daí, na aula, no curso, eu não ia pegar isso daí. Como você falou, não critico o curso presencial, ele tem os pontos positivos, sem dúvida nenhuma. Mas o online me ajudou pela comodidade. Então eu chego aqui, eu trabalho com o meu equipamento e consigo desenvolver e criar dúvida. Sim. Então, através de vocês, foi o primeiro curso online que eu fiz. E agora eu tenho procurado vários. Tenho procurado bastante curso. E na época, até suspeito de falar, que eu falei com o Roger, inclusive. Falei, Roger, tô aprendendo. Quando eu descobri a Foco, eu dei a oportunidade de algo novo. Falei, vamos ver se isso funciona. Sabe quando você tem uma dúvida em uma determinada situação, você fala assim, vamos ver se vale a pena realmente. Normal, né? Tem aquela barreira ali que você tem que quebrar, aquele receio, aquele medo, isso é normal, isso é natural. Tem muita transportadora, inclusive do lado da minha residência aqui, tem um condomínio de transportadora. O pessoal tem vindo me procurar muito, muito. Só que diesel eu tô gatinhando ainda, eu tô aprendendo. Teve caminhão que eu já arrumei e falei pra pessoa, não anda, quero ver se ficou bom. Sabe quando você troca um componente, fala... Já outros mecânicos, eletricistas tinham mexido no caminhão, pessoas veteranas no ramo já, eles mexeram, trabalharam no caminhão, não resolveram, falou, Robson, vê se você consegue ajudar a gente. Só que eu chego sempre da forma humilde, né? Eu preciso fazer os testes da minha forma e vou trabalhar em cima, então eu tento, como eu estou no começo da linha diesel, então o que eu falo para eles vamos pôr para funcionar, você anda e vamos ver como é que fica. Graças a Deus eu posso te falar em 80% do que eu peguei eu consegui desenrolar. Com a ajuda de alguns amigos, com outros conhecedores em mecânica de diesel, que eu não tenho muito conhecimento, mas consegui acertar. Com a parte eletrônica eu consegui acertar. O mais importante para você aplicar nesses outros módulos, nessas outras placas eletrônicas, para você conseguir fazer o reparo, é você saber analisar o circuito eletrônico. Entender como que eu faço para encontrar eles, e não só, porque hoje em dia tem no mercado muita gente que faz troca de componente. Sabe identificar um driver de acionamento do bico, da bobina, motor de passo, corpo de borboleta e assim por diante. E troca. E muitas vezes não resolve. Eu era um desses. Eu trocava o componente. Eu procurava saber qual era o componente que fazia o quê. Hoje, inclusive o mapear eu aprendi com você. Como se mapear? Como achar o componente? Qual o componente que faz o pulso de bico? Hoje Por que o sinal vai para lá e não para cá? Exatamente, até o sinal do processador que vem para esse componente, hoje eu consigo condenar o processador, saber se o sinal que está vindo dele é por emergência ou é porque existe interrompimento por consequência de algum resistor, alguma coisa do nível transistor. Isso me ajudou muito demais. E você vê, eu tenho um bom tempo na profissão já.